Desta noite encontra-se em Eclesiastes, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Livro de Eclesiastes, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Se você achou, diga amém. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão Vanilson. Na minha versão, diz assim, o sobretítulo é Tudo é Vaidade. Então ele começa dizendo: Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi e o que há de ser é o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Alguma coisa de que se possa dizer, vem, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembranças das coisas que procederam e das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Pois muito bem, irmãos, o título da mensagem desta noite é: Fomos chamados para vivermos o desconhecido. Fomos chamados para vivermos o desconhecido. Eu quero trazer aqui a memória aos irmãos o livro de Eclesiastes, ou seja, o pregador. A autoria do livro é atribuída a Salomão. É provável que Salomão tenha escrito no final de sua vida, por volta de 931 antes de Cristo. Acreditam que a intenção é advertir os jovens do seu reino, alertando-os para que não vivessem segundo a sabedoria humana. Também acredita que o propósito implícito é fazer os leitores entenderem que os valores terrenos são levianos e que a grande satisfação está nos valores espirituais, ou seja, a vida com Deus. E eu estou dizendo, fomos chamados para vivermos o desconhecido. A pergunta que eu faço é: onde está o desconhecido? E a resposta que dou aos irmãos, que eu entendo, desconhecido, está exatamente no dia de amanhã. Por quê? Porque nós não sabemos o que existirá no dia de amanhã. Não sabemos o que irá acontecer. Em Lucas 12, 25, disse Jesus: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então nós estamos vivendo, irmãos, um tempo de entender
e se preparar para viver o desconhecido. De preparar, entender e se preparar para vivermos o desconhecido. Alguns teólogos dizem que o livro de Eclesiastes é difícil interpretação, principalmente se tratando da tão falada vaidade que nós encontramos lá no verso 2, né? E que é a principal mensagem do livro. Muito bem, vamos lá. Esse termo vaidade tem no mínimo 3 interpretações para a vida do ser humano. Primeiro eu quero falar do livro de Eclesiastes, depois nós vamos fazer a aplicação para nossas vidas. Quais as interpretações? Primeiro, é efêmera, que se refere à natureza transitória, semelhante à neblina. Tiago 4,14, ele vai falar um pouco, sobre, nós, ora, não sabeis o que irá acontecer amanhã. O que é a vida nossa? Pergunta Tiago. É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Segundo, fútil, sem significado, que enfoca a condição amaldiçoadora do universo e seus efeitos debilitantes sobre a experiência terrena do homem. Terceiro, incompreensível, enigmática, que considera as questões inexplicáveis da vida. Uma coisa fica bem claro no livro de Eclesiastes, que depois da queda do homem no jardim do Éden, foi preciso fazer uma reaproximação do Criador para viver as bênçãos divinas. E todos devem estar preparados para o julgamento divino. Isso fica claro em toda a extensão do livro. É bom lembrar que o Senhor Deus faz uso desse livro para nos ensinar a viver o desconhecido. E só Ele, com um dos seus atributos naturais, que é a onisciência, sabe. Nós não sabemos o que existirá o dia de amanhã, o que iremos viver no dia de amanhã. Esse texto deixa claro que Salomão descobriu que cada dia que surge à sua frente, existirá nele o desconhecido, ainda que ignorasse. Havia sim algo novo para o seu brilhante intelecto. Está lá no verso 10. Isso só era possível se ele olhasse para o seu interior. Alguns teólogos dizem que Salomão estava envolvido com o pecado. Por essa razão, ele só olhava as coisas externas. Exemplo, sol, terra, vento, rios, mar. Lá no verso 10 ele vai falar isso. Ele disse alguma coisa que se possa dizer, ver, isto é novo? Não, já foram nos séculos que foram antes de nós. O que Salomão precisava saber era, ainda que as gerações já tivessem vivido, o dia de amanhã traz o desconhecido. E esse dia era a grande oportunidade de louvar ao Deus Criador. E serve de lição para nós. Nos séculos 7, 6 a.C., os filósofos gregos tentaram explicar a origem do mundo e das coisas ao seu redor. Nomes como Tales de Mileto, Sócrates, Platão, Aristóteles e outros, eles buscavam conhecer o que estava oculto na mente humana, mas nunca foram capazes de responder ou dar a resposta daquilo que de fato estava ou queria acontecer. Em 1880, o neurologista tcheco Freud, também chamado pai da psicanálise, disse que somos movidos pelo inconsciente, ou seja, o desconhecido. Entendo que eles tinham algo em comum e eram explicar o desconhecido. Eles tinham isso em comum, explicar o desconhecido. E nós estamos, até os dias de hoje, irmãos, em meio às filosofias,
nós estamos tentando explicar o desconhecido. O desconhecido tem movido muitas pessoas, essa tentativa de viver o desconhecido, sem estar naquele momento de estar à frente, o momento de estar à frente do desconhecido, faz muita gente sofrer desequilíbrio emocional. E esse desequilíbrio emocional, irmãos, leva a 2 momentos na vida de cada das pessoas que assim fazem, que assim vivem. Primeiro, irmãos, pode levar a uma depressão. Segundo, um estado de loucura. Então nós precisamos estar muito atentos, irmãos, em estar vivendo sem se preocupar com o dia de amanhã, e depois você irá entender isso. Porque o dia de amanhã é o desconhecido. Daqui a alguns minutos, nós vamos viver o desconhecido. À noite nós vamos viver o desconhecido. E não tem como a gente desvendar isso e trazer e já saber antecipadamente o que iremos viver no dia de amanhã. Irmãos, no tempo da pós-modernidade, hoje, com o que as autoridades estão fazendo, principalmente com o vírus, o coronavírus, não gostam que fala que é chinês, né? Não sei porquê, mas ele é da China. Está levando, irmãos, as pessoas a um desequilíbrio emocional e tentando já descobrir ou viver o desconhecido antecipadamente. Como é isso, pastor? O que você está dizendo? Se escondendo, se medicando, se desculpando, se escondendo. Entende? Salomão também, e eu escrevo isso aqui, meus irmãos, dizendo: isso só era possível se ele olhasse para o seu interior. E eu disse a alguns teólogos, diz que Salomão estava envolvido com pecado, e aí vão dizer isso aqui, ele só via as coisas externas. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque muitas das vezes, quando nós estamos voltados para o que irá acontecer no dia de amanhã, nós podemos estar vivendo um momento parecido com o que Salomão, que dizem os teólogos que Salomão estava vivendo. Só via as coisas externas e não tinha oportunidade de olhar internamente e fazer uma correção que lhe trouxesse, não quero dizer paz, irmãos, claro que não, mas preparasse ele de uma forma, e eu diria, com mais paz ao coração. Porque ainda que o dia de amanhã seja um dia difícil, mas nós precisamos entender quem preparou esse dia e que deste, ou que nos concedeu a graça de vivermos ele, foi o nosso Criador, o Deus eterno. Entende? Vamos tratar do dia de amanhã. Eu vou pular algumas coisas aqui. Como a Bíblia trata o assunto? Primeiro, o dia de amanhã não nos trará nada de bom. Mateus 6,34 diz Jesus, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, o conselho de Jesus é não viver o dia de amanhã. Como devemos viver então, pastor? Viva hoje. Viva o dia de hoje. Deixa o dia de amanhã acontecer primeiro. Como é que eu entendo isso? Eu preciso viver agora. O que eu estou fazendo? Eu estou pregando agora. Eu não sei o que irá acontecer daqui a alguns instantes, mas eu estou me preparando para viver o agora. É isso que Jesus está falando.
Nós precisamos estudar, trabalhar, claro que sim. Então vamos deixar de fazer isso? Deixar de fazer planos? Não, você pode fazer os seus planos. Você pode viver os seus sonhos. Mas o viver é agora. Deixa acontecer primeiro, não viva antecipadamente. Uma ansiedade que te levará à enfermidade. Então viva o agora, o hoje. Viva o hoje. É isso que a Bíblia nos chama a atenção. Segundo, nós não sabemos o que irá acontecer amanhã, porque o amanhã é desconhecido. E só quem pode desvendá-lo é Deus. Aí Salmo 89, verso 6 diz: pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Ninguém. Então só quem pode desvendar o dia de amanhã é o Senhor. Terceiro ponto: quem é o desconhecido? Se tratando da expectativa humana, qualquer coisa. Eu tenho uma passagem bíblica lá em Atos 17, 23. Pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Paulo está passando lá numa cidade e ele vê lá vários altares, né, aos deuses, e era muito. Mas tinha um camarada lá que, muito preocupado que poderia existir um Deus que ninguém conhecia, ele fez um altar a um Deus desconhecido. Então já estou vivendo, eu estou tentando viver o desconhecido. Não sei se ele existe, mas eu quero viver esse desconhecido. Isso, irmãos, é claro que Paulo aproveitou e pregou o evangelho exatamente falando desse Deus desconhecido. Mas para trazer para os nossos dias, para o nosso contexto, irmãos, é essa expectativa humana, né? Nós precisamos ter muito cuidado para não vivermos qualquer um e qualquer coisa. Qualquer um e qualquer coisa. Nós precisamos ter cuidado. O que a Bíblia, para que nós somos chamados? Para vivermos, irmãos, na graça de Deus, pregando o evangelho de Jesus Cristo, a mensagem de boas novas, anunciando a salvação de Cristo às pessoas. Não podemos viver qualquer coisa ou qualquer momento ou tentar antecipar o que está por vir. Isso é perda de tempo, isso traz prejuízo para nossas vidas. E hoje nós temos, irmãos, muitas pessoas cometidas de depressão. E quando você vai conversar com essas pessoas, você descobre que a maioria delas adoeceram porque tentam viver o desconhecido antecipadamente. Não sabe o que irá acontecer no dia de amanhã, mas já estão se projetando, já estão sonhando, já estão idealizando, e aí pode ser que não dê certo. Isso traz frustração, e a frustração te leva então, irmãos, a uma contrariedade, a um sentimento negativo, uma baixa estima. Isso produzirá, por certo, meus irmãos, a depressão. O salmista, irmãos, nos dá no Salmo 42, verso 11, a parte A do versículo, ele disse: por que está abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O salmista está dizendo que o desconhecido habitava na alma dele. O desconhecido habitava na alma dele. E por habitar na alma dele, isso trazia uma tristeza que ele não conseguia explicação. Mas não era dar explicação para os outros, não, para ele próprio. Ele não conseguia as respostas que ele buscava. Por quê? Porque a sua alma está vivendo desconhecido. Há muitos de nós doentes. A alma está abatida. E nós não sabemos o porquê.
Isso vai nos trazendo, irmãos, a cada dia uma frustração maior, um sentimento de que as coisas estão acabando, que estão ficando sem sentido. E a primeira coisa a ser afetada é a sua vida espiritual. Nós escondemos atrás de uma desculpa. Isso faz com que nós idealizamos desculpas que nem sabemos muitas das vezes que estamos falando. Mas por que disso? Porque a alma está abatida. A alma, irmãos, ela está perturbada. Motivo esse, porque nós estamos tentando viver o desconhecido antecipadamente. Não queremos esperar o dia para ver o que irá acontecer. E é interessante, irmãos, que muitas das vezes, quando chega o momento da gente fazer, a gente para. A gente não consegue fazer. Tu já passou por algum momento na sua vida que você trabalhou o dia todo, quando chegou a noite, tu fala assim: rapaz, eu trabalhei o dia todo, mas não fiz nada, não consegui fazer nada. Por que isso? Porque você estava ansioso em realizar, em fazer as coisas e não deixar elas acontecerem naturalmente. Não estávamos preparados para viver o desconhecido. O desconhecido você não adianta saber. Por isso eu estou chamando aqui desconhecido. Você não irá de forma nenhuma saber como vai ser, só quando estiver vivendo ele. E nós adoecemos com isso, meus irmãos. E o salmista, ele dá um grito: porque está batido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Eu entendo, irmãos, que ele está angustiado. Ele dá um grito de liberdade, cobrando da alma essa perturbação. E ao mesmo tempo ele está dizendo: eu não quero viver isso. Eu não quero viver essa situação. Eu não aceito isso. Às vezes nós precisamos tomar essa decisão, dar um grito de liberdade. Eu não quero viver isso. Jesus, em Mateus 6, 25, ele diz, a parte A, ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida. A ansiedade é o meu desconhecido, que nasce em cada amanhecer. O desconhecido é o dia de amanhã. É vivê-lo bem, dependerá do nível de ansiedade que estou vivendo. Quinto, o que tenho que fazer para viver bem o desconhecido? O que tenho que fazer, pastor? Jesus vai nos dar uma lição, irmãos, tremendo. Se nós puséssemos isso, irmãos, em prática, não vivesse só a teoria do que Jesus diz, tão simples. Ele diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, buscai em primeiro lugar o reino dos céus, está lá Mateus 6,33, que as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas vos serão acrescentadas de uma forma natural de ser. Não precisamos nos preocupar, não precisamos tentar viver antecipadamente, fazer com que a nossa mente construa sem que aquilo esteja acontecendo ou que tenha acontecido. Irmãos, nós estamos vendo isso nos dias de hoje, irmãos. Pessoas que constroem as coisas com a sua mente. Eles estão deixando ser levado por aquilo que traz perturbação para a alma. E aí, meus irmãos, começa a construir sem que de fato esteja acontecendo. Você cria isso. Fantasia. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Isso levará a uma baixa estima. Isso vai distanciar as pessoas que estariam próximo de ti, que deveriam estar próximo de ti. Tu vai perceber que vão distanciar de você, porque você começa a trabalhar isso com a sua mente. Cuidado, que isso é perigoso.
A ansiedade leva, irmãos, esse descontrole emocional. Em Jeremias 3:33, invocar-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Coisas grandes e ocultas que não sabes. Coisas grandes e ocultas que não sabes. O significado disso para o nosso contexto é que Deus já tem a bênção para cada um de nós. Não conhecemos ainda, mas o Senhor já se preparou. Irmão, entendendo o que eu estou falando? Eu não conheço, mas Deus já preparou as bênçãos. Eu preciso crer nisso aí. Eu vou repetir o significado disso. Para o nosso contexto é que Deus já tem a bênção para cada um de nós. Não conhecemos ainda, mas o Senhor já se preparou. O Senhor já se preparou ao modo dele. Não é o seu modo, não é o meu modo, não é o meu querer, a minha ansiedade é que irá fazer isso ou que irá promover isso, mas é que o Senhor tenha preparado para nós. Salmo 37, verso 4, 5, ele diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu entendo que isso é difícil, irmãos. Às vezes a gente quer dar uma ajudinha a Deus, mas Ele diz: não quero ajuda, Ele não precisa de ajuda. Mas é difícil, isso não é simples. Viver isso é difícil. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O mais Ele fará. Eu preciso de uma nova percepção do Senhor, e eu digo isso aqui, de total dependência dele, ainda que sejam desconhecidas para mim, mas Deus conhece todas, porque foi Ele quem fez a promessa. Foi Ele quem fez a promessa. Viver o desconhecido só é possível por meio da fé. Hebreus, lá no capítulo 11, verso 1, né? Aí na parte B, ele vai dizer: é a prova das coisas que não se vê. A fé é o máximo objeto de nossa expectativa e de esperança, que está de fato em Deus e em sua palavra, que nos revela seu juízo e a sua compaixão. Pois aquele em quem esperamos é absolutamente fiel em suas promessas. Hebreus 10, 23, guardemos firmes a confissão de nossa esperança, pois Ele é fiel. Pois fiel é aquele que fez a promessa. Ainda Romanos 8, 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Fomos chamados para vivermos o desconhecido. E quem faz vivermos desconhecido é o nosso Deus, o nosso Pai. Que Deus te abençoe, meu irmão, em o nome de Jesus. Amém.